É com muita felicidade, com muito amor no coração e alegria. E nos encontramos mais uma vez hoje, nessa terça-feira, hoje, 1º de dezembro, primeiro dia do último mês do ano, mês inclusive em que comemoramos a chegada e a vinda de Jesus até nós. E ao iniciarmos, cumprimentando a todos nossos amigos, companheiros, que nos têm prestigiado através da internet, nos seguindo com a sua atenção, nosso Evangelho destas terças-feiras, para que assim possamos todos permanecermos conectados com Deus. E ao iniciarmos este Evangelho de hoje, queria cumprimentar nossos mentores pessoais, nossos amigos espirituais, que as vibrações que eles despejam sobre cada um de nós possamos aproveitá-las, nos deixar envolver por essas vibrações de paz, de luz, de amor. Cumprimentar a Jesus, esse mestre amoroso, dos nossos caminhos, dos nossos momentos, portador dos ensinamentos de nosso Pai. Esse Pai infinitamente justo, infinitamente bom, Criador de todas as coisas, Criador, inclusive, desse planeta maravilhoso em que vivemos. Essa casa de aprendizado de amor. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso Evangelho através do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje com o capítulo número 85, cujo título é Testemunho. E, como sabem, esse livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo seu mentor e amigo Emmanuel. Emmanuel foi buscar no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 34, a motivação para nos escrever e trazer este capítulo. Assim diz: respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 34. Esse versículo encontra-se na passagem onde João nos descreve exatamente a parte do caminhamento de Jesus, né, para a sua crucificação. E tem como título Paixão. Mas vamos nos dirigir ao Evangelho de João para entender essa cena, essa passagem. Iniciando no capítulo 18, portanto, no versículo 30, diz assim: Jesus está diante de Pilatos. Então Pilatos se dirigiu para fora, em direção a eles, e disse: que acusação trazeis contra este homem? Em resposta disseram-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Ele disse-lhes, então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é lícito matar alguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, essa é a passagem, esse diálogo havido entre Pilatos e Jesus, mostrando exatamente a posição não só de Jesus quanto de Pilatos com relação ao seu julgamento. E Emmanuel então nos traz uma interpretação sobre esse versículo 34, nos dizendo o seguinte: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas, quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador. Por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente a patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem, que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Essa lição, esse capítulo, nos leva a várias reflexões extremamente profundas sobre aquilo que nós devemos testemunhar ou que devemos experimentar, vivenciar em nossa caminhada. Assim é que Emmanuel salienta que é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Porque senão seríamos simplesmente papagaios a repetir aquilo que durante séculos se falam a respeito de Jesus. É importante que nós conheçamos não só a sua caminhada, mas principalmente que nós conheçamos suas lições e meditemos sobre cada uma delas. Porque elas são ricas em inúmeras demonstrações das mais variados matizes de paciência, de amor, de tolerância, de indulgência, de perdão. Cada passagem do Cristo exemplifica tais fatos a todos nós.
O fato é que muitas das vezes nós lemos trechos da Bíblia ou ouvimos outras pessoas falarem a respeito e mal paramos um tempo para meditar, para observar, para analisar tais lições. Lembremos-nos que estamos aqui neste planeta Terra num aprendizado permanente de amor. Passamos pelo jardim da infância, pelo primário, pelo agora o grau médio, depois vamos à faculdade, mestrado, doutorado. Ou seja, o nosso caminho de aprendizado é extremamente longo, mas extremamente valioso. Porque Deus, ao criar não só o universo como um todo, mas essa casa, onde é a escola de amor, nos deu a imortalidade, para que nós pudéssemos gastar o tempo necessário para esse aprendizado de amor. Então, no aprendizado é que nós vamos reconhecer por que chamamos de Cristo, de nosso mestre, de mestre de amor, de mestre do perdão. Por que denominamos Pai de infinita justiça, de infinita misericórdia, Pai amoroso? É necessário que nós conheçamos todos esses caminhos, todas essas trajetórias, para que nós possamos entender não só os ensinamentos de Deus, mas tudo aquilo que se passa conosco. Porque senão nós vamos estar interpretando coisas que os outros nos disseram. Como Jesus pergunta a Pilatos, não é? Quem foi que te disse que eu sou rei? Quem foi que te disse que meu reino não é deste mundo? Quem foi que te disse que eu sou malfeitor? Quem foi que te disse que eu andei transgredindo leis? Não é? Então é necessário que nós conheçamos para que possamos avaliar, não julgar, mas avaliar. Porque Jesus já dizia, não julgueis para não seres julgados. Né? Assim é que nós precisamos educar o nosso espírito nos ensinamentos de Deus. Nós precisamos conhecer, trilhar esses caminhos, experimentar, para que nós possamos, inclusive, valorizar esses ensinamentos e deles extrair aquilo que é o mais importante, as lições de amor. Como diz Emmanuel aqui, é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo e iluminar o coração com os ensinos do Cristo e observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Porque Deus já dizia, nosso Pai já sempre diz e Jesus também dizia, estarei sempre contigo, estarei sempre a seu lado. Quando dois ou mais se reunirem aí, eu estarei entre vós. Eu e meu Pai somos um. Ou seja, é a perfeita comunhão do Cristo com Deus, porque tudo aquilo que Deus pensa, imediatamente Cristo também pensa ou recebe esse pensamento e passa adiante a nós que somos seus irmãos, a nós que somos ainda bebês espirituais perto do Cristo. Então é importante que nós possamos, como diz Emmanuel, testificar por nós mesmos essas experiências, esses ensinamentos. E ele diz ainda, reconhecemos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esquecemos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem. É claro, porque se não fui eu que construí, não fui eu que passei pela experiência,
como é que eu posso aproveitar? Como é que eu posso usufruir disso? Como é que eu posso vivenciar ou testificar se foi o outro que vivenciou, se foi o outro que experimentou, se foi o outro que construiu? Então é necessário que nós aprendamos exatamente e agir para que nós possamos angariar esses conhecimentos. E de posse desses conhecimentos, agir e exemplificar. O exemplo é maravilhoso, né? Quando nós educamos nossos filhos acabam se inspirando, né, nos exemplos que nós damos. Por isso que nós, pai e mãe, somos chamados de heróis na primeira infância. Porque nós é que exemplificamos, nós é que ensinamos, nós é que testemunhamos, nós é que mostramos, nós é que direcionamos. Após a primeira infância, a segunda infância já começa a haver uma certa independência, uma certa liberdade. Eu diria então que ela passa a ser, da nossa parte, administrada, orientada. E ao entrarmos na juventude, né, na mocidade, as asas dos nossos filhos começam a bater e nós temos novamente que orientar. Pois tudo aquilo que era importante nós passamos, nós ensinamos. Foi feito. E ali foi gravado. Ali foi guardado. Por isso que é importante nós direcionarmos e educarmos nossos filhos na primeira infância, que é quando se organiza, se faz, se realiza, se sedimenta os princípios morais na criança. Ou no espírito que se encontra na fase de infância. Eu queria trazer a vocês, porque essa lição tem inúmeros ensinamentos. Poderíamos estar aqui falando talvez por 2 horas. Mas eu queria trazer 2 historinhas. São bastante historinhas diferentes, mas que exemplificam, primeiro, a conduta de Jesus com relação a Pilatos e aquele momento em que ele aguardava, porque já começava a sofrer as dores morais do seu julgamento, né? E em seguida iria sofrer as dores físicas desse mesmo julgamento. E nós, quando olhamos para Jesus, olhando para todos aqueles que o condenaram, apontavam o dedo, dizendo que ele era culpado, eu fico pensando, imaginando a dor que ele sentia, olhando para nós, bebês espirituais. Mas era a sua missão, era a missão que Deus, nosso Pai, deu a ele para que ele exemplificasse. Pois ele veio trazer novos ensinamentos e mostrar a todos nós que a vida continua. Então, como eu sempre faço, eu vou buscar essas historinhas que exemplificam os ensinamentos, porque são mais fáceis de serem memorizadas no nosso dia a dia. E essas historinhas se encontram na coletânea do Orlando Nunes, cujo título é Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas. E o Orlando Nunes, nessa coletânea, tem uma historinha que fala tornar-se lago. E o tornar-se lago se refere a como nós devemos trabalhar com os momentos difíceis ou tormentosos, como Emmanuel salienta neste capítulo, ou com a dor propriamente dita. E a historinha é a seguinte: tornar-se lago. Um grande mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal
e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio, e o homem jogou o sal no lago. Então o velho disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou-se ao lado do jovem, pegou a sua mão e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende do lugar onde a colocamos. Então, quando sentir dor, a única coisa que você deve fazer é ampliar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo, torne-se um lago. Então essa é uma historinha que mostra exatamente qual deve ser a nossa atitude, né? Como nós devemos nos comportar perante os momentos tormentosos ou perante os momentos de dor. Nós devemos agir como o rapaz colocou o sal no copo, ou colocar o sal, no lago, né? Portanto, nós dessa maneira conseguimos controlar, vivenciar a dor sem nos machucarmos intensamente. Como disse a própria história, a dor não passa, depende de onde nós a colocarmos. E é importante que nós possamos ter essa conduta, possamos ter essa atitude com os reveses da nossa vida. Isso, de certa forma, mostra um pouco de como Cristo trabalhava com a dor, não se deixando envolver de tal maneira a entrar em desespero, porque vamos lembrar que ele estava em perfeita comunhão com o Pai. A outra historinha que eu acho que exemplifica bastante nossas atitudes, e deveria exemplificar nossas atitudes, é uma historinha cujo título é um pouco diferente. É o paraíso dentro de você, ou o paraíso que cada um de nós carregamos no nosso interior. E ela nos diz o seguinte: certa vez perguntei para o Ramesh, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos? Morrem afogadas num copo d'água? Ele simplesmente sorriu e me contou uma história. Era uma vez um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Quando morreu, todo mundo falou que iria para o céu, um homem tão bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Ir para o céu não era tão importante para aquele homem, mas mesmo assim ele foi até lá. Naquela época, o céu ainda não havia passado por um programa de qualidade total. A recepção não funcionava muito bem. A moça que o recebeu deu uma olhada rápida nas fichas em cima do balcão e, como não viu o nome dele na lista, lhe orientou para ir para o inferno. E no inferno você sabe como é. Ninguém exige crachá, nem convite, qualquer um que chega é convidado a entrar. O sujeito entrou lá e foi ficando. Alguns dias depois, Lúcifer chegou furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com São Pedro. Você é um canalha. Nunca imaginei que fosse capaz de uma baixaria como essa. Isso que você está fazendo é puro terrorismo. Sem saber o motivo de tanta raiva, São Pedro perguntou
surpreso do que se tratava. Lúcifer, transtornado, desabafou. Você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça lá. Ele chegou escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. O inferno está insuportável. Parece o paraíso. E fez um apelo. Pedro, por favor, pegue aquele sujeito e traga-o para cá. Quando Ramesh terminou de contar essa história, olhou-me carinhosamente e disse: viva com tanto amor no coração, que se por engano você for parar no inferno, o próprio demônio lhe trará de volta para o paraíso. Eu acho essa historinha fantástica, pois ela nos exemplifica uma atitude que deveremos tomar todos os nossos dias, durante toda a nossa estada nessa escola. Se ela é uma escola de amor, que sejamos alunos desse amor, que possamos praticar exatamente isso que Ramesh nos conta nessa história, a fim de que saiamos daqui, já que o único tesouro que nós possamos e podemos levar é fruto das nossas atitudes, e nada das coisas materiais, mas sim aquilo que plantamos e colhemos com amor, que doamos com amor, que fizemos no sentido de cumprir o segundo mandamento de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. E que possamos assim, como diz Emmanuel, testificar, testemunhar as ações que tomamos e exemplificamos com o nosso amor, com a doação do nosso tempo, do nosso coração, das nossas atitudes, do nosso abraço, da nossa paciência, da nossa indulgência e principalmente do perdão. Então, essas atitudes é que serão exatamente aquilo que Jesus e nosso Pai espera de cada um de nós ao retornarmos ao plano espiritual. Que sejamos testemunhos desse amor que Jesus trouxe e exemplificou para todos nós. Então fica aqui este capítulo para a nossa meditação, para a nossa reflexão, e que possamos todos realmente plantar amor durante a nossa caminhada, para que possamos colher amor ao final dessa estrada. Muito obrigado a todos. Quero desejar uma linda e maravilhosa semana a cada um dos meus companheiros, amigos, aqueles que nos prestigiam através da internet, divulgando o Evangelho de Jesus, divulgando os seus ensinamentos. Que a paz de Deus possa adentrar cada um dos nossos lares, trazendo muita luz, muita harmonia, saúde, e convidando a todos para que possamos, na próxima terça-feira, estarmos reunidos novamente para desfrutarmos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.